Gente, chegou! Chegou! Eu estava super ansioso aqui, mas finalmente chegou o meu exemplar do livro Um Cego em Buenos Aires. Esse aqui é o meu 20º livro que eu publico individualmente ou coletivo. Então estou muito feliz, gente, porque está lindo o livro, está realmente muito bonito, a edição ficou incrível, de altíssima qualidade, um tremendo trabalho da Cotter Editorial. E eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que já leram o livro, fotos de pessoas que receberam o livro também. Então estou muito feliz com o resultado, gente, porque esse é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho, realmente. Antes de tudo, quero ler um comentário particular que eu recebi, que me alegrou muito, que diz o seguinte, é do Bernardo Vasques. Provavelmente hoje eu termino Um Cego em Buenos Aires, e já me prevejo ficando órfão de um livro que falou comigo em níveis que nenhum outro falou, um niilismo visceral disfarçado em banalidades. Obrigado por isso, Henri Bugalho. Gente, esse tipo de comentário aqui é o que justifica esse ofício. É o que justifica você passar meses, às vezes anos, escrevendo um livro, na expectativa, na esperança de que ele chegue a algum leitor, que vá se debruçar sobre o seu livro, que vá tentar se esforçar para compreender aquilo que você escreveu, que vá tentar mergulhar no seu universo. Porque quando você começa a produzir uma obra, quando você concebe um livro e começa a escrever esse livro, você não sabe em quem vai chegar, você não tem ideia. Você não tem ideia de quem são seus leitores, você não tem ideia se alguém vai ler o seu livro. Se você se lembra do começo do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz ali, né, que ele espera que os poucos leitores que vão chegar àquela obra, 5 leitores, ou pouco mais do que isso, e ele não tem certeza se alguém vai ler aquele livro. Então quando você escreve, você se dedica àquela obra sem ter a menor ideia de onde vai chegar. E quando você recebe um comentário como esse do Bernardo, que inclusive reflete um trecho do livro, no qual o narrador do livro fala sobre isso também, sobre esse ofício solitário de escrever e que pode chegar em alguém que vá realmente compreender aquilo ali, é muito gratificante, é muito gratificante. A história do livro é a história de um ex-professor de filosofia que quer se tornar um artista, quer se tornar um escritor, quer escrever um livro, e ele abandona tudo e vai para Buenos Aires para tentar simular, para tentar reproduzir a experiência dos autores que ele admira, como o Jorge Luis Borges, por exemplo, que é um dos maiores autores argentinos, se não for o maior. Só que quando ele chega em Buenos Aires, ele vê que a realidade é muito pior, né? Ele se sente isolado na cidade, numa cidade hostil, na qual aparentemente todo mundo o odeia, e ele não consegue escrever o livro, ele fica lá lutando com a primeira página e tendo vivências. E essas vivências despertam nele reflexões filosóficas. Então essa é a trama do livro. Uma coisa curiosa que eu percebo nas minhas outras obras, pelo menos, né, que muitas delas eu escrevo, termino com a sensação de missão cumprida, que livro legal, ficou ótimo, e depois que eu releio, após alguns meses ou anos, eu penso, não era isso que eu queria ter feito. Não era isso que eu devia ter escrito. E depois eu releio, tá legal, tá bom. Eu fico numa sensação meio ambígua, de satisfação, mas não de ter cumprido a missão que eu deveria ter cumprido. Mas esse em particular é um dos raros casos, se não for o único caso, no qual eu terminei de escrever o livro e eu releio depois, eu já reli várias vezes depois, e eu releio e eu sinto que eu escrevi aquilo que eu deveria ter escrito. Que é o livro que eu precisava ter escrito, do modo como eu fiz. E cada nova obra, gente, é um processo de recriação. Isso se você tem algum compromisso com a escrita. Se você não escreve livros como uma produção industrial, né? Porque tem autores que escrevem livros um igual ao outro e produz 50 livros iguais, com a mesma estrutura, com o mesmo estilo de linguagem, com os mesmos elementos, com os mesmos personagens às vezes. Se você for um escritor literário, geralmente você tem que se recriar a cada obra, você não quer ficar se repetindo, você não quer que o livro seguinte seja igual ao livro anterior. Então nessa obra em particular, O Cego em Buenos Aires, eu tentei desenvolver um estilo para essa obra em particular, um modo de me aproximar das questões e apresentar essas questões filosóficas, esses mini ensaios, como se fossem parte da obra narrativa também, como se fossem parte da história do personagem em Buenos Aires. Então, como eu disse, é um livro do qual eu tenho muito orgulho, que me trouxe muita satisfação para escrever. E rapidamente quero contar um pouco a história de como eu escrevi esse livro, né? Eu e minha esposa, a gente tinha morado em Buenos Aires por 2 anos quase, e a experiência não foi das melhores. A princípio foi legal, né? Era um sonho nosso que a gente queria realizar, de morar em Buenos Aires, de viver lá, de viver na Argentina, de ter experiência de morar naquela cidade, que é uma cidade incrível, mas a experiência factual de morar lá, não sendo turista, foi muito ruim. A relação com as pessoas, a relação com os portenhos, então não foi fácil. Foram 2 anos complicados lá em Buenos Aires. E quando a gente decidiu ir embora, quando a gente resolveu ir embora, a gente escolheu ir para a Itália, porque a gente também queria ter essa experiência de viver num país latino e onde houvesse calor humano. A gente havia estado na Itália anteriormente com a família da minha esposa, que é italiana, e a gente foi para lá, e a recepção das pessoas foi muito calorosa, então a gente sentia falta desse contato humano com pessoas reais, autênticas, e que nos dessem algum tipo de afeto que a gente não recebia em Buenos Aires. Pelo contrário, só levava patada em Buenos Aires. Então
Então quando a gente foi para a Itália, a gente chegou lá, depois de uns meses, eu sentia que eu tinha que retirar essa história de Buenos Aires de mim. Eu precisava sentar, eu precisava apagar aquele período em Buenos Aires, eu precisava retirar de mim aquela sensação ruim que eu tinha da cidade. Então surgiu Um Cego em Buenos Aires. Isso ocorre frequentemente na minha obra. Às vezes uma experiência passada que eu preciso retirar, o que eu preciso superar, eu vou e transformo em literatura. O livro não é sobre mim, deixar claro isso, o livro não é sobre mim, o personagem não sou eu, mas algumas experiências que estão aqui, algumas vivências que estão aqui, são extraídas dessa experiência em Buenos Aires, desses 2 anos morando lá. E só para deixar claro aqui, eu não penso que para você escrever um livro em outro país, em outra cidade, você precise morar lá, não penso isso. Mas em alguns casos, certas vivências muito particulares você só vai conseguir extrair se você realmente teve a experiência real de estar naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas. E no caso de Um Cego em Buenos Aires foi o que ocorreu. O livro é um produto da minha experiência vivendo em Buenos Aires. Se eu não houvesse morado lá, se eu houvesse imaginado um personagem em Buenos Aires, a obra seria muito diferente do que ela é hoje. Mas eu estou muito feliz com o resultado, eu estou muito feliz com a repercussão que o livro tem tido com os leitores. Eu tenho recebido muitos comentários carinhosos dos leitores que compraram o livro, que leram o livro e que gostaram do que leram. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar na descrição aqui o link para a compra do livro, que está disponível na Amazon, tanto na forma impressa, tanto nessa edição lindíssima da Cotter Editorial, quanto em e-book, quanto em livro digital pela Amazon. Se você mora em outro país, também pode encomendar pela Amazon. O livro está disponível em outras lojas pelo mundo. Eu vou deixar na descrição aqui o link para a compra do livro. A gente já esgotou boa parte da primeira tiragem, então compre lá, confira e me mande seu comentário. Me mande quando você receber o exemplar também, que eu gosto de ter esse feedback de vocês também e esse contato com vocês. Porque afinal de contas, o escritor escreve um livro para ser lido, gente. Não é para estar na prateleira, não é para exibir, não. É para ser lido. A gente escreve, a gente se dedica à escrita de um livro porque a gente quer que as pessoas do outro lado aí, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente não tem ideia quem sejam, possam vivenciar essa história que a gente retratou, possam mergulhar nesse mundo que a gente criou. E embora eu esteja no YouTube aqui, vocês me conheçam do YouTube, vocês acompanhem meu canal, acompanhem as minhas reflexões, as minhas críticas, os meus comentários políticos, é isso que eu sei fazer. Eu sou um escritor. É isso que eu sei fazer e é por isso que eu vim pro YouTube, gente. Quando eu criei o canal no YouTube, era para falar de literatura, para falar de escrita. É o que eu sei fazer. Aqui vocês vão ter contato com aquilo que eu sei fazer de melhor, que é escrever. Eu sou um escritor. E como disse o Bernardo na crítica dele aqui, né, de um niilismo visceral disfarçado em banalidades, é justamente a intenção do livro. É de trazer reflexões filosóficas, questões existenciais complexas através de situações banais da vida do personagem. Nesse livro em particular, O Cego em Buenos Aires, o melhor modo que eu encontrei para poder estimular essa reflexão, esse pensamento, foi através de uma história de um personagem em Buenos Aires. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar uma narrativa, pegar uma história e através dela puxar para reflexões profundas. Ao meu ver, isso pode ser muito mais eficaz, muitas vezes, do que você pegar um tratado de filosofia, um livro hermético, pesado, complexo e que repele o leitor. Às vezes você pode ser muito mais eficaz ao trazer uma história com personagens com os quais você pode se identificar e, através disso, conduzir vocês através de reflexões. Então, por um lado, isso aqui é um livro de literatura, mas também é um livro de filosofia. Também é um livro para ajudar as pessoas a pensarem sobre o mundo, a refletirem sobre o mundo, a se indagarem sobre coisas triviais de nossas vidas. Então, eu convido vocês à leitura de Um Cego em Buenos Aires. Isso é muito importante para mim, enquanto escritor, que vocês possam ter acesso ao que eu escrevo. E, por outro lado, também é uma pequena contribuição que eu posso fazer para estimular a reflexão nas pessoas, para que elas olhem a sua vida cotidiana, sua vida diária de maneira mais reflexiva e filosófica. Eu agradeço a todos que já compraram o livro, que já leram o livro, que já comentaram. Agradeço muito, fico muito feliz mesmo, gente. Realmente é muito gratificante isso. E eu vou aguardar todos vocês que ainda vão ler o livro, que ainda vão receber o livro em suas casas, para também me mandar o que vocês pensam sobre ele. Qual foi a sua relação com os personagens, com a obra e com os pensamentos que estão ali. Então agradeço a todos vocês, realmente, por acompanhar o canal, por acompanhar meus textos, por me acompanharem na Carta Capital também. Foi uma série de portas que se abriram ao longo desses últimos meses para mim aqui, e isso é muito recompensador mesmo. Então obrigado a todos. Confiram o livro na Amazon, vou deixar o link na descrição aqui para vocês poderem conhecer o que eu escrevo e vou guardar os comentários de vocês. Um grande abraço para vocês, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.